Revelador de todos os mistérios. Nunca um homem pôde revelar coisa alguma, porque a palavra é o Senhor. E o Senhor sempre revela a sua palavra, segundo o Senhor diz que seria aos profetas seus servos. O Senhor tem seu esquema, sua maneira, e o Senhor não muda. É da maneira que o Senhor começou, o Senhor vai até o fim. Se o primeiro homem foi salvo através do sangue, todos os demais precisam do sangue para se salvar. O Senhor ofereceu o cordeiro, logo o Senhor mesmo veio como cordeiro, para que o homem pudesse alcançar esta salvação gratuita. Fale conosco em mais um culto, que o Espírito do Senhor possa mover nosso coração na simplicidade, não há nenhum mistério, mas na vida vivida. Tira qualquer coisa ruim de nós, Pai. Tem muita coisa ruim que nós não gostamos, que está em nós, na nossa carne, não na nossa alma. A nossa alma já foi redimida. A nossa carne que é carregada de coisas, de espinhos, mas a nossa alma está branca como a neve, branca como a branca lã, por causa do sangue de Cristo que nos lavou. E estamos pedindo ao Senhor que manifeste estas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom, vamos a esta leitura, o versículo 14 do livro da carta de São Judas, está aí perto de Apocalipse. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos falar em Enoque, tem que se pensar em pirâmide. Falou em Enoque, tem que se pensar na noiva. E Enoque, ele representa a vida da noiva aqui na terra, desde o período que Paulo edificou esta igreja pela fé, tá bom. E foi começando ali na era de Éfeso, todas as eras está indicando Enoque. Enoque, sendo o sétimo desde Adão, e você vai na Bíblia, Gênesis 5, você encontra que ele é o sétimo mesmo. Ele fez coisas que ninguém fez. Enoque fez a pirâmide, que ninguém sabe quem foi que fez. O profeta diz que foi Enoque. Enoque fez pela palavra falada, porque ele aponta para a noiva, o corpo de Cristo, que é a palavra. Não foi questão apenas de Deus chegar e dizer, haja uma pirâmide. Foi a questão de Deus usar a sua criação, usar a Enoque, que também era a palavra do seu dia. E cada noiva, se você unir as partes, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, você unindo todas estas partes, vai formar o Enoque nesse dia final. Vai formar a noiva, vai formar a pirâmide. Então nós estamos na formação da pirâmide total.
esse tempo em que vivemos. É o final da pirâmide. E ainda que você sabe que a pirâmide construída por Enoque, ela não tem a pedra de coroa, porque a pedra de coroa ali representa Cristo, vindo sobre sua pirâmide, ele acoplando, completando a pirâmide. Foi por isso que Enoque não a completou, ela não tem esta parte de cima, que é a pedra de coroa. Então, essa pedra foi rejeitada lá no princípio como pedra de esquina, como fundamento. Ela foi rejeitada. E ela, sendo rejeitada como pedra de esquina, ela não é pedra de fundamento para a Igreja Católica, porque foi rejeitado naquele tempo. Roma rejeitou. Ela não é pedra de fundamento para os judeus, porque eles condenaram a Cristo, rejeitou a Cristo. Mas é pedra de fundamento para o corpo, que é a noiva de Cristo, a esposa completa de Cristo, que ela começou lá no Pentecostes, e não em Niceia, Roma, mas começou no Pentecostes, e veio formando o corpo. Esta é a formação do corpo. Então, fala em pirâmide, fala em Enoque, fala em pirâmide, fala em noiva, fala em pirâmide, fala no batismo do Espírito Santo. E você não pode ter o batismo do Espírito Santo sem ter a pirâmide dentro de si, porque a pirâmide, ela vai mostrar que depois que você está naquela altura, é que o Espírito Santo desce, solda você no reino dos céus. Então, falando dos 7, seria bom a gente retomar as escrituras. Eu vou, deixa apenas eu, porque vamos mais rápido, apenas para uma demonstração rápida do que estamos pensando. Então nós temos ali a genealogia de Sete. Então Adão, Sete, Enos, Cainã, Maleléu, e finalmente temos aí Jared, que foi o pai de Enoque. Enoque, o sétimo, Deus de Adão. Então você toma a genealogia do capítulo 5 de Gênesis e vê que Judas está falando lá da origem. Judas, aqui no seu versículo 14, esse não é Judas Iscariotes, conhecido como irmão do Senhor. Ele teve essa oportunidade de ver da onde veio Enoque. Ele contou a genealogia. Isso é pelo Espírito, porque ele não escreveu muito, mas ele escreveu as coisas acertadas que veio acontecendo no período de milênios. Ele veio contando. Isso é de Caim, de Balaão. Ele veio falando de tudo. Judas é um livro pequeno, é uma carta, né, pequena. Contudo, veio falando de tudo. E finalmente, quando ele termina, ele fala do único Deus. Quando ele termina o seu versículo 25, ele diz: ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo. Porque Deus é Salvador em Jesus, porque Jesus é o corpo. O povo só falta ver isso, que Deus é Espírito, e o Salvador está aqui, é o corpo, tem que passar por ele. Jesus é a imagem, quer dizer, é o lugar que você vê Deus. Fora de Jesus, você vai ver o Deus invisível, e Deus invisível não se vê. Então você tem um Deus invisível fora de Jesus, mas em Jesus você tem a imagem de Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Estas coisas são coisas que nós já conhecemos há anos, mas são coisas que faz bem a gente sempre lembrar, porque faz parte
da nossa fé. Nós confiamos que Deus tem nos dado esta palavra e ela é suficiente. Timóteo fala disso, porque Paulo, escrevendo a Timóteo, ele esclareceu estas coisas da unicidade de Deus também. Ele veio esclarecendo isto. Eu creio que é bom ler. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Ao Rei dos séculos, imortal. Isso não está falando mais do corpo. Imortal. Ao Rei dos séculos, imortal. O imortal não é Jesus. Jesus é o mortal, é o corpo. Entende? Ao Rei dos séculos, imortal. Porque as pessoas têm que ver quem é que revela Deus. O único é o Filho que revela Deus. O unigênito do Pai o fez conhecer. O único, o unigênito. E esta foi a manifestação para mostrar Deus. E Timóteo diz aqui: ao Rei dos séculos, imortal, invisível, quer dizer, não fala do corpo, está falando do Espírito, está falando da essência, a vida. A vida tem que ser colocada num corpo. Por isso Jesus é a vida, porque a vida estava no corpo. Mas um corpo sem vida, ele é morto. A igreja sem o Espírito Santo é morta. O crente sem o Espírito Santo é morto. Mas aqui está o mais importante. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, porque só tem um, e é esse invisível, e que você precisa vê-lo. Aí ele teve que manifestar em carne. Se Deus não se fizesse Deus conosco, ele seria imortal, invisível. Mas ele não queria apenas ser imortal e invisível, ele queria ser mortal, ele queria morrer como homem para levantar o homem da morte que ele vive, para levá-lo à vida que Deus tem, que é a eterna, a vida eterna. Deus então tirando a vida mortal do homem e colocando nele vida eterna. Quando você tem Cristo, você tem vida. Por isso a Bíblia não diz assim: quem tem o Pai tem a vida. A Bíblia não diz quem tem o Pai tem a vida. A Bíblia diz quem tem o Filho tem a vida. Por quê? Porque a vida está no Filho. Não existe outro lugar que se encontra vida fora do Filho. Porque o Deus único, Rei dos séculos, invisível, imortal, está dentro do mortal. Está dentro daquele corpo que é mortal, chamado Jesus. E aí você vai ver Deus invisível, imortal, ele está dentro da igreja, dentro de você, dentro do crente, dentro de cada indivíduo. Esse Deus imortal está aí dentro de nós. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém? Então, quando se vê essas coisas, isto faz bem à nossa alma, porque você conhece onde Deus está operando, onde Deus está vivendo. Ele vive num corpo. Você não pode ver Deus fora de Jesus. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Filipe queria ver Deus fora de Jesus, e Jesus falou para ele: quem me vê a mim, vê o Pai. Em outras palavras, você não pode ver Deus fora de mim. Eu e o Pai somos um, São João 10:30. Quer dizer, são coisas conhecidas, mas a gente tem que passar por isto, porque para chegar no 7, nós temos que passar por tudo isto. Então, a revelação da palavra para cada um de nós, a revelação, ela é a coisa mais importante, porque não é de qualquer maneira que você conhece Deus. Você só conhece Deus por revelação. O povo quer conhecer Deus por estudos. Estudo não ensina Deus. Deus não é, você não aprende Deus por estudo, por teologia. Você só
conhece Deus, não aprende, conhece Deus por revelação. Foi como Pedro conheceu. Pedro conheceu por revelação. São Mateus 17. Ele conheceu 16, por revelação ele conheceu. Sem revelação, ninguém conhece a Deus. Você apenas tem um palpite do que é Deus. Mas quando você é revelado, não é palpite, você tem revelação. Quer dizer, aquilo foi desvendado para você. Foi desvendado o que é Deus. Agora é Deus vivendo, Deus agindo em você. Tem um versículo aqui, eu estou meio perdido, que é de última hora, mas que fala também desta unicidade em Timóteo. Vocês lembram? Me parece que era Timóteo 6, e eu acabei não encontrando aqui, que eu queria ler para vocês também. E isto faz, de toda forma, isto faz bem, né? A gente tem um folhetim aí que esclarece sobre todas estas coisas. Aqui é 6 verso 16 de 1 Timóteo. 1 Timóteo. Aquele que tem, ele só, a imortalidade. Isso daí fala do Espírito. Aquele que tem, ele só, a imortalidade. E habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Então não está falando aqui do corpo, está falando do invisível. Está falando exatamente do Espírito. Aquele que tem, ele só, a imortalidade. Jesus veio e morreu. Jesus é corpo de Deus. Se o povo pudesse unir um corpo com o Espírito, formava a pessoa, formava a imagem, formava o que eles precisam ver, porque ninguém pode ver Deus, não tem jeito, ninguém jamais viu a Deus. O Deus, o unigênito, aquele que está no seio do Pai, é que o fez conhecer. Creio que é São João 1,18, né? Então, as pessoas querem ver Deus, mas você não pode ver Deus Espírito, Ele é Espírito. Você tem que ver Deus na pessoa, e a pessoa que revela Deus é o Filho. É o único que revela Deus, porque o Filho é Deus. Ele é Deus único. Quando faz essa união de Pai, que é Espírito, Filho, que é carne, a manifestação do Espírito Santo, você vai ver, quando você recebe o Espírito Santo é o próprio Pai. Não existe um Pai e outro Espírito Santo. O Espírito Santo é exatamente o Pai. Maria concebeu do Espírito Santo. Então quem é o Pai? É o Espírito Santo. Não existe, como os pentecostais ensinam, Pai, Filho e depois um Espírito Santo à parte. Não existe, porque o Pai já é o Espírito Santo. Se Maria concebeu do Espírito Santo e o Pai de Jesus é o Espírito Santo, então não existe outro Espírito Santo depois desse Pai. Não tem outro Espírito Santo. O Espírito Santo, o Pai é o Espírito Santo. Se eles começassem a ver isso, eles veriam o Pai no Filho, olharia no Filho e dizer: eu estou vendo o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eles poderiam olhar no Filho e ver o Pai, porque o Pai está escondido. O Pai está escondido. Assim como, por que você sabe que eu tenho Espírito? Porque eu estou falando, porque eu estou movendo. Tem um Espírito dentro de mim, porque eu estou respirando, tem um Espírito. Então é assim que você conhece Deus. Deus se fez homem para que os outros pudessem ver Deus respirar, Deus sentir dores. Jesus sentiu dores. A Bíblia diz que ele seria Deus conosco e que seria um homem de dores, conforme diz a Bíblia, Isaías 53. Ele seria um homem de dores. Então aqui está: aquele que tem ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível. A luz inacessível é uma luz que ninguém pode chegar, ninguém pode entrar. É ele só que habita nesta luz. Se Deus não entrasse com aquela luz dentro de um corpo, nunca conseguiríamos vê-lo. Mas como sempre sua maneira de manifestar
ele manifestou para Moisés como as costas de um homem, provando que Deus é a pessoa, é uma pessoa. Agora, não é outra pessoa. Cristo não é outra pessoa de Deus. Cristo é exatamente aquela pessoa de Deus que Moisés viu. Aquele Melquisedeque que Abraão conversou com ele, tomou a ceia, pagou o dízimo para ele, aquele Melquisedeque é Jesus Cristo. Ele converteu em Jesus Cristo, não existe outro. Aquele Melquisedeque é Jesus Cristo, sacerdote eternamente, quer dizer, intercessor eternamente. Se você precisa de um intercessor, então está aí, é ele que é o intercessor, ele que é o sacerdote eternamente. Vou voltar aqui. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu. Nenhum dos homens viu. E quando a Bíblia diz assim, é por causa do Espírito, porque quando Deus manifestou em teofania, eles viram. Quando Deus veio numa carne, como ele veio falar com Abraão e dar a promessa do filho, e Sara vai se engravidar, vai ser mãe, aquela hora, Deus manifestado num corpo, aí ele é visível. A pessoa simplesmente tem que ver a manifestação de Deus, quando Deus se manifesta. Quando ele é Espírito, ninguém o vê, mas quando ele manifesta, como para Moisés, as costas de um homem, como para Abraão, como Melquisedeque, novamente para Abraão, ele veio e comeu, bebeu lá debaixo do carvalho, lavou os pés, era um homem, Deus sendo um homem, ali era Deus numa carne, e estavam os anjos também ali por perto. Então você vê Deus Espírito e a sua manifestação. Agora, une tudo isto para você ver. O Espírito não pode ser visto, habita na luz inacessível, aquele que tem ele só a imortalidade, que tudo mais morre, tudo mais morre, mas ele tem a imortalidade. Isso é o Espírito, a imortalidade. Você vê que o seu corpo morre, o corpo de Deus, Jesus Cristo, morreu, mas ressuscitou. Por que nós não devemos temer a morte? Porque assim como Cristo morreu e ressuscitou, sendo o corpo de Deus o que revelava Deus aos homens, quem me vê a mim vê o Pai, e assim por diante, eu e o Pai somos um. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Se o corpo de Deus morreu porque manifestava Deus, então você tem que saber que nós somos o corpo de Deus. Nós também morremos, manifestamos a Deus, mas Deus está nesse corpo, como esteve em Jesus. Deus está em cada um de nós. Deus viveu em cada era da igreja. Ele teve que se esconder ali dentro. Um corpo que morre, onde Deus se esconde, a pessoa morre, mas aquela alma é salva, aquela alma é viva, aquela alma não pode morrer, porque aquele que tem ele só a imortalidade, passou a imortalidade para a alma. Ele está vivendo na sua alma. O seu corpo pode morrer, mas a sua alma não pode morrer. A sua alma não pode, porque a sua alma, a sua essência é Deus. A essência de Deus, o Espírito, a natureza de Deus está vivendo dentro deste corpo mortal hoje, que é chamado você. Ele está aí. Amém? Glória a Deus. Bom, eu nem tinha pensado nessas escrituras, mas veio de última hora, então a gente tem que passar algum aperto, né? De vez em quando precisa passar algum aperto. Nomes blasfemos. Eu quero ler apenas uma parte com vocês desta mensagem e falar só mais sobre essas coisas conhecidas, tópicos conhecidos. Na página 9, ele diz assim que agora é isso que é necessário para tornar-se um servo de Cristo. Isto que é necessário. E sabe o que ele está falando? Da estatura. Para se tornar um servo de Cristo, antes um pouquinho, primeiro, quanto à fundação é a fé, segundo a crescente virtude, a sua fé, e assim por diante. Ele está falando, e agora, e é isso que é necessário para tornar-se um servo de Cristo. É isso, essa estatura que é necessário para tornar-se um servo de Cristo. Cristo edifica sua igreja em 7 eras da igreja.
sua noiva, uma pessoa, mulher. Entendeu? Ele está formando uma pessoa, mulher, em 7 eras da igreja. Está formando 7 eras da igreja, constituem e formam a noiva. Alguns desta era, alguns daquela era, alguns daquela outra era, e todos juntos, dando-lhe forma como a de pirâmide. Está dando forma como de pirâmide. Então você vê, tem que começar no alicerce, na base. A igreja primitiva forma a base da pirâmide. Aquilo que sustenta tudo isto é a pedra de esquina, Cristo. Aquela pedra que foi rejeitada pelos edificadores, diz a Bíblia, ela se tornou a principal pedra de esquina. E pedra de esquina é pedra de fundamento. Mas ele viria para acoplar sobre esta pirâmide, para dar o término a esta pirâmide. Cristo viria para isto, e ele vem exatamente para isto. Primeiro, ele vem através da mensagem profética para nos preparar. Ele está nos preparando primeiro, formando cada um de nós a sua natureza divina. E ele depois vem, você pode ver, ele vem e sela cada indivíduo. Cada indivíduo recebe o selo de Deus. Cada indivíduo nesta pirâmide, ele recebe este selo de Deus. E a vinda de Cristo, irmãos, é um batismo total sobre a igreja. A vinda de Cristo é a pedra que coroa. Ela é vindo para poder levar esta igreja. Tem uma parte, você tem que saber, que tem uma parte da igreja que não é terreal. Tem uma parte da igreja que ela é celestial. É a pirâmide, a ponta da pirâmide, a pedra de coroa, ela é celestial. Se você notar isso, por que está separado? O profeta diz, por que ela não existe, não foi construída, não foi posta a pedra angular, esta pedra de coroa sobre a pirâmide. Por que não foi? Ele diz, porque ela está por vir. Fala de uma coisa, você usa o mesmo material. Vocês conhecem imã, usa o mesmo material. A igreja formada nesse formato de pirâmide, cada um em cada era, foi formado daquele mesmo imã de Cristo, aquele que vem buscar a igreja. Agora, só Cristo atrai a igreja. Só Cristo atrai. Então a igreja não é atraída para baixo, ela é atraída para cima. É o corpo tem que ter uma cabeça que atrai. O marido tem que ser a atração da esposa. Ele tem que viver na altura do lar. Como o atalaia do Velho Testamento, ele vivia na parte mais alta da cidade, porque ele via todo o perigo que ia chegar à cidade. O atalaia via, porque ele era o atalaia da cidade. O marido é o atalaia do lar. O pai é o atalaia dos filhos, da esposa. Ele é o cabeça. Ele tem que estar numa altura que ele vê o perigo antes do perigo chegar. O atalaia via o inimigo antes do inimigo chegar e dava um grito para o povo, vamos dizer assim, para o povo da pirâmide. Deus veio nesta última era, irmãos, para poder nos alertar. Quando ele manda um profeta, é para dar um grito, porque um profeta é o atalaia do último dia. Ele é o atalaia, é o que chama a atenção da igreja. Aí vem o inimigo, aí vem a besta, mas é ele quem chama a atenção. Ele diz, aí vem, esteja preparado. Não é o atalaia apenas que vai lutar, o atalaia vai avisar o exército ali dentro daquela cidade. É ele que avisa, mas não é ele quem batalha contra aquilo ali, mas ele tem o direito de avisar. A igreja tem que saber disso, o que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, que já formou-nos numa pirâmide para Cristo vir nos buscar. Esta igreja
tem que saber que é o Espírito Santo dentro dela, que luta a favor dela. É o Espírito Santo dentro da cidade, que luta. Você está me entendendo? Eu falo das duas coisas ao mesmo tempo. Então é esse formato, a cidade em forma de pirâmide. Mas tem o cabeça, tem o que atrai a atenção de todos. Todo mundo ficava prestando atenção no atalaia. Para que atalaia se ninguém presta atenção nele quando ele toca a buzina? Se ele toca a buzina, o povo continua dormindo. O que adianta? O que adianta atalaia numa hora dessa? O que adianta um pai quando avisa e os filhos não escutam? O que adianta o marido quando avisa o perigo que está por chegar? Olha, nós deveríamos ser colocados no lugar que Deus colocou. Você sabe que Deus não colocou a mulher como atalaia do lar. Então nós homens deveríamos ter um juízo superior, deveríamos saber que somos constituídos de uma maneira espiritual e até física superior à natureza feminina. Porque Deus colocou o homem como atalaia. Quando ele precisa de ter a mulher o advertindo, a mulher o avisando, ó, cuidado bem, cuidado amor, ó, cuidado com aquela mulher que é assim, ele é quem teria que dar o aviso, cuidado mulher. É o que Cristo faz, cuidado igreja. Mas a igreja precisa ter um atalaia. Aí é o pastor no natural, é Cristo no espiritual, mas tem um atalaia, a igreja tem um atalaia, o lar tem um cabeça que avisa, é o que fica mais no alto. Mas o que? Tem que ser do mesmo material, irmãos, para poder dar ouvido àquela voz. Tem que ter o mesmo material. Cristo e a igreja é o mesmo material. É Cristo que chama a atenção da igreja. Mas se a igreja não estiver com fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal, então ela não tem o imã que vem de cima. Ela não tem aquela coisa que atrai. Ela não tem natureza para ser atraída. Por isso vocês veem que quando o profeta pregou a estatura, ele diz que todas essas virtudes não são nossas. Ele diz, é fé de Jesus Cristo, virtude de Jesus Cristo, ciência de Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque o cabeça é Jesus Cristo. E o corpo é atraído porque é do mesmo material. O corpo da pirâmide, que é a igreja, é o mesmo material do cabeça, que é Cristo. Por isso, a igreja precisa escutar a Cristo. A esposa precisa escutar o marido. Os filhos precisam escutar os pais. A igreja no natural precisa ouvir o pastor. Ele é o atalaia. Ele tem que estar mais alto do que a congregação para avisar a congregação do perigo. O atalaia ficava mais alto que a cidade para avisar a cidade do perigo. Lá vem o inimigo! E tocava a buzina. E o povo já se alertava e preparava para a guerra, para a batalha, para esperar o inimigo. Mas esperava acordado, esperava preparado, porque tinha um atalaia. Mas quem não tem atalaia, então vai te pegar dormindo. Se não existe atalaia neste lar, não existe um pai atalaia, o diabo vai pegar a família dormindo espiritualmente. Não é fisicamente não, é dormindo espiritualmente, porque não tem atalaia, não tem quem diz, não tem quem fala, não tem quem avisa. A igreja precisa disto. Pastor que não é um atalaia, não avisa o povo. Você pode ver que o povo vive igual ao mundo, a igreja é igual ao mundo, porque a igreja natural, ela é formada do mesmo material que é o mundo. A cabeça da igreja natural tem o mesmo material do corpo, o mesmo material, porque é a besta. Mas a igreja de Cristo também é formada do mesmo material que o cabeça. Cristo é a palavra. A igreja é a palavra. E que igreja? Esta é o corpo que é atraído. Você passa uma pedra de imã, olha, você pode pôr um imã aqui em cima desse púlpito, mas se eu colocar outra pedra por baixo aqui desse púlpito, e você não vê eu fazer nada aqui, e eu vou mover com a pedra por baixo do púlpito, e essa de cima vai mover também.
Mas por que ela está movendo? É porque tem outra da mesma natureza dela, fazendo ela andar para lá e para cá. Ela não consegue aquietar, porque aquele imã está movendo. Isto é de baixo para cima, mas a igreja é de cima para baixo. Você entende? A igreja é de cima para baixo, porque o grande imã, o grande cabeça, está em cima. Então, como Cristo move no céu, a igreja move na terra. Ele diz, mas por que está movendo? É porque o grande imã está movendo, ele move no céu, a igreja move. Por que aquele irmão está movendo, aquela irmã movendo desse jeito? É porque o imã, o grande imã, do qual nós somos parte, está movendo no céu e nós movemos na terra. Por isso, sem mim nada podeis fazer. E aí você vê, Cristo vai lá, a igreja vai, ele volta, a igreja volta. E aquilo está uma ação tremenda, porque é de cima para baixo que ela é atraída. Se você não sente uma atração de cima, você não é da natureza de cima. Todo mundo que tem a natureza só da terra, você pode ver que a nossa carne, ela sente atraída pelo sexo, a nossa carne sente atraída por despir, ficar um pouco sem roupa, ou tirar a roupa toda aqui embaixo, porque é carne, e ela vive atraída por isso daí. É a natureza carnal, ela é atraída por isso. Mas se dentro desta carne, meus irmãos, tiver a natureza divina, então você é atraído para cima. Você não é atraído para baixo, você não é atraído pelas coisas naturais, e sim pelas espirituais, porque é Cristo te governando. Amém? Estão entendendo como que é tão simples a coisa? Mas é Deus na sua igreja, mostrando isso para nós. 7 eras da igreja constituem e formam a noiva. Alguns desta era, outros da era passada, e assim vai até a era de Paulo. E todos são do mesmo material. O material é do Espírito Santo, o cabeça Cristo. Ele então governa esta igreja. Porque a igreja de Cristo, nem Cristo foi político, nem sua igreja é. Por que existem essas igrejas políticas? É porque elas são da terra, elas não têm representação lá em cima. Elas não têm representação no céu, a representação delas está aqui na terra. É um homem que representa a igreja em um certo lugar da nossa federação. É um homem que representa a igreja, mas a igreja de Cristo não, é Cristo que representa a sua igreja, porque ele não é político. Quando quiseram aclamá-lo rei, ele saiu de dentro do povo. Hoje, quando alguém quer, você quer ser deputado, você está achando em mim alguma coisa? Eu estou vendo que você dá para ser um deputado, um senador, um prefeito, e assim por diante. O crente fica até alegre, rapaz, porque a representação dele é aqui na terra mesmo. Ele não tem ligação no céu. Cristo, quando quiser fazer de Cristo um político, ele diz, não, já vou me embora. A Bíblia diz, ele saiu do meio deles. Saiu do meio deles. Porque ele não era desse sistema sujo, corrupto de política. Ele não é desse sistema. O sistema de Deus é diferente. Quando quiser fazer dele um rei, diz, não, saiu correndo, vou embora. Saiu do meio do povo. Por quê? De toda forma, vocês querem me fazer rei? Não, eu não sou rei, segundo que vocês queiram me fazer. Eu já sou rei. Podia olhar para ele, mas rei? Você é rei dos judeus? Ele diz, tu dizes. Mas que jeito? Rei está morrendo. Rei, mas vocês têm que ver primeiro. Rei pondo coroa. Puseram uma coroa nele, vergonhosa, de espinhos. É isso que é rei. Primeiro tem que se colocar uma coroa de espinho, tem que ter experiência. É para isso que tem que ser atalaia. Primeiro você tem que sofrer, para depois você poder avisar os outros. Primeiro você tem que ter natureza disto. E deixa eu padecer, deixa eu sofrer, porque eu depois receberei uma coroa. A igreja de Cristo receberá uma coroa de glória, mas primeiro ela recebe uma coroa de sofrimento, de espinho aqui na terra. Por isso, temos uma representação no céu. É por isso que não somos políticos na terra. É porque a nossa representação é do céu. Não temos que nos preocupar com as coisas da terra, e sim com as coisas do céu. Amém? Aleluia. Todos juntos, ele diz, forma como de pirâmide. Como Enoque
que construiu as pirâmides. E a pedra de coroa nunca foi colocada sobre ela. Aquela pedra de coroa nunca foi colocada. Então, o que me veio, essa pedra de coroa, ela é o de baixo é o mesmo material do de cima. Se a igreja não tem o material de Cristo, ela nunca é atraída por um profeta, ela não é atraída pela palavra, porque ela não é a palavra, ela não tem nada de profeta dentro dela. Essa igreja mundana que rejeita profeta, mas como aceitar, irmãos? Ela não tem natureza de profeta dentro dela, e toda a igreja de Cristo tem natureza profética dentro dela, porque Cristo foi profeta e é profeta. Então a igreja tem natureza profética, ela sente bem quando escuta uma palavra profética, porque aquilo faz parte da natureza dela, faz parte. Você pode ver que no seu corpo você vai ter sempre seu sofrimento, mas a sua alma, ela está redimida, governada por Deus. Se as mulheres pudessem ver que elas poderiam ter um sofrimento no corpo, subjugando esse corpo ao mandado do marido, não ele fazendo dela uma escrava, porque o marido bom não faz da mulher uma escrava, porque Cristo não faz de nós uma escrava. Nós somos o corpo de Cristo. Beliscou em nós, beliscou em Cristo. Mexeu conosco, mexeu com Deus. Tem que saber disso. Mexeu com a esposa, mexeu com o marido. Então, mexeu com a esposa, mexeu com o marido, mexeu com a igreja de Deus, mexeu com Deus. Mas se ela não tem o material de Deus, você pode beliscar nela o quanto você quiser, que Cristo não sente nada. Ela não tem material dele, ela não tem natureza dele, ela não tem vida dele. Mas se a igreja de Cristo, disse Jesus, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela, porque eu estou nela. Sem mim, nada podeis fazer. Aleluia. E tomamos, Deus se faz perfeito em três. Ele se faz perfeito em Pai, Filho e Espírito Santo, três ofícios. Assim como o homem é feito à imagem de Deus, você vai ver que o homem é corpo, espírito e alma. Você vê que não faz três homens, é um homem só. Então Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não faz três deuses, não faz três pessoas, é um só. É um só. Se vê claramente nisso daqui. Ele se faz perfeito em justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Agora, se vocês notarem, olha, justificação veio de Lutero, santificação de Wesley, batismo do Espírito Santo veio com a mensagem do Elias. Os pentecostais estão enganados. Eles acham que o batismo do Espírito Santo veio com eles. Não, com eles veio os dons, língua estranha. Batismo do Espírito Santo veio com a mensagem do Elias, que restauraria todas as coisas. A era deles, a era pentecostal, a era laodiceana, está ficando sem o Espírito Santo, porque rejeita a mensagem que Deus mandou em seu dia do Espírito Santo. A mensagem é do Espírito Santo, não é William Branham. A mensagem é do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é para te identificar com a pedra de coroa. O que é o corpo é a pedra de coroa. Então você sente sempre uma atração para cima, uma atração para o céu. E você fica meio desconcertado nessa terra quando alguém quer te fazer posicionar você na terra. Você não está preocupado com posição na terra, sabe por quê? Porque a sua posição é no céu. É Deus te posicionando na terra. Você tem que padecer, sofrer, você tem que ajudar os outros quando pode ajudar, o que tem para fazer, vai fazer, mas você tem que saber que tem uma atração, algo que te atrai, que é do céu, e esta é porque você é da mesma natureza da pedra de coroa. Se a igreja não é da natureza da pedra de coroa, ela não vai ser arrebatada. Se o crente não tem aquele corpo ali, que é exatamente o corpo idêntico ao da pedra de coroa, a mesma natureza que passa no corpo, passa na cabeça, é o mesmo sangue que irriga o corpo, irriga o cérebro, não tem sangue diferente, é o mesmo para irrigar o cérebro. E assim você tem que saber, aquilo que irriga o cérebro é o que irriga o corpo, o que vem de Cristo é o que tem que entrar na igreja. A igreja é sustentada pelo mesmo sangue do cabeça.
O que passa no cérebro de Deus está no cérebro da igreja. Por quê? Porque a igreja chegou a este ponto. Ela chegou a este ponto de ter a mente de Cristo. Paulo diz, a mente de Cristo. Então tem que subjugar, irmão, o nosso corpo à servidão. Paulo diz, por isto subjugo o meu corpo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser de alguma maneira reprovado. Temos que subjugar o nosso corpo, porque nós não queremos ser reprovados. Quem não está importando com reprovação é aqueles que não estudam, é aqueles que não têm amor no estudo, é aqueles que tanto faz fazer a lição como não. Eles não importa chegar no fim do ano, ser reprovado, ser taxado, dizer, você reprovou, é reprovado. Eles não estão importando com isto, eles não estudam, eles não são atenciosos, eles não cuidam das matérias direitinho, o português, a ciência e assim por diante, né? Você sabe como que ali tudo, vocês que estudaram, estão estudando, mas quem não importa com reprovação, não estuda. Mas quem não quer ser reprovado, estuda, quer fazer a matéria certa, porque eu não quero ser reprovado. Paulo diz, eu não quero pregar aos outros e eu depois ser reprovado. Eu não quero pregar para vocês e depois eu ser reprovado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver essa matéria, eu tenho que escrever essa matéria, eu tenho que fazê-la da maneira correta. Você tem que fazer da mesma forma para não ser reprovado. Que matéria é? Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Isso é o que está no corpo de Cristo hoje, e que a cabeça está controlando tudo. Amém? Eu tenho 10 minutos apenas agora, né? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar mais um pouquinho. Ele se faz perfeito em justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Vem perfeitas obras da graça. Ele se aperfeiçoou em três vindas. A primeira vez ele veio para redimir sua noiva. Interessante, ele veio para redimir a noiva que ela não tinha ainda manifestado na terra. Ele diz, mas eu já vou redimi-la, porque ela vai vir em pecado e eu vou redimi-la. Vou comprar sua alma de volta, porque o primeiro Adão vendeu-os e eu vou resgatá-los. É isto que Cristo veio fazer. Então ele veio primeiro redimir na sua primeira vinda, ele veio redimir sua noiva. A segunda vez ele vem para receber sua noiva, levar sua noiva para si. A terceira vez ele vem com sua noiva para viver o milênio aqui na terra. Então olha bem, a primeira vinda ele veio para resgatar essa noiva, redimir a noiva. Ele não vai redimir outra gente que não está baseado no sangue, que não está crendo no sangue, que não é do mesmo material dele. Não tem jeito de redimir, irmãos. Não tem jeito. Porque o reino desse tempo em que vivemos, desde o tempo de Cristo para cá, é o reino babilônico. Este reino agora romano é os pés da estátua, é pernas e pés da estátua, que é feito de barro e de ferro. Não vulcaniza de maneira alguma. Entende? Se não vulcaniza, o que adianta você ligar isso? Não vulcaniza. O que adianta, meus irmãos, nós vivermos uma vida que não vulcaniza com Cristo? Nós temos uma natureza que não liga com Cristo, não é do mesmo material. Ferro com ferro dá certo, barro com barro dá certo, ouro com ouro dá certo. Mas como você pode vulcanizar ferro com barro? Isso mostra o poder da igreja, a força que ela tem para matar, para destruir, como ferro. Mas o barro aponta para a sua doutrina, que não vale nada, que não tem fundamento, que não vulcaniza. Forma uma estátua defeituosa. Esta é a estátua do reino gentílico, que ela está terminando, e logo virá a grande pedra que rolará da montanha e baterá nos pés da estátua. Por que não baterá na cabeça? Porque a cabeça já é passado. A cabeça é um reino antigo, é o reino de Nabucodonosor. Por que não bate nos peitos? Porque naquele reino também já não existe mais. Por que vai bater nos pés da estátua? É porque ela é estátua, ela não tem vida. E o que está imperando no tempo em que vivemos
É exatamente neste século o que está imperando é o poder romano que está imperando, é ferro e barro, é as pernas e os pés desta estátua. Ferro e barro, poder para matar, poder para fazer os outros calar, é o que tem, ferro, uma força férrea que ela tem, mas doutrina é barro, não vulcaniza, nem com o que ela tem não vulcaniza, nem com o que ela tem não vulcaniza, porque é barro que ela tem, formando a sua estátua. Mas Deus não, meu irmão, Deus não. Deus forma a sua imagem, não como veio formando Nabucodonosor, nós já dissemos isto. Ele veio de cima para baixo, a imagem dos gentios veio de cima para baixo, mas Deus forma a sua igreja da forma certa, de baixo para cima. Deus forma a sua igreja dos pés com Lutero, o Wesley, já vai formando o corpo, e vem os pentecostais os lábios, vem um profeta os olhos, e agora está chegando no final, está chegando o cérebro, a mente de Cristo. É a era em que estamos vivendo, que Cristo está vindo, irmãos. Cristo está descendo, é aquela pedra de coroa descendo, e a mesma mente da pedra de coroa é a mente da noiva. Qual noiva? A noiva do último dia, porque é ela que tem essa formação dos olhos para o cérebro. É ela que vai entender. Pentecostais não pode entender, porque eles ali já não entendem mais. Quem vai entender é quem recebe o Espírito Santo, que é a mensagem do dia. Aí eles vão entender, porque aquilo vulcaniza. A igreja que não vulcaniza com a pedra de coroa, ela é igual à igreja romana que não vulcaniza ferro e barro. Não tem jeito de vulcanizar, é ferro e barro, não tem jeito. E o crente que não é da mesma natureza de Cristo, ele não vulcaniza com a pedra de coroa, quer dizer, não vai no rapto. É isso que se entende. Não vai no rapto, porque a mesma natureza de Cristo, da pedra de coroa, tem que estar no corpo da pirâmide, tem que vulcanizar em nós. Então essa pirâmide é feita do mesmo material. Amém? Meu Deus do céu. Aí ele vem 3 vezes então. A primeira vez vem para redimir a noiva, a segunda vez ele está vindo já para levar a noiva, e a terceira vez ele vem com a noiva para reinar o milênio. Aí ele vem para reinar o milênio. 1000 anos de paz só vai ter com Cristo sendo cabeça. Mas ele é o cabeça de quem? Ele é o cabeça do corpo durante o período das eras, que viveu a mesma essência da doutrina da cabeça da pedra de coroa. Cristo é a pedra de coroa. Esse corpo viveu a mesma doutrina, viveu a mesma mensagem. Você tem parte fraca no seu corpo, você tem parte até desonrável no seu corpo, nós temos. Mas a Bíblia diz que aqueles membros que são de menos honras, nós damos mais valor a eles. Irmão Branham veio e diz como? Cobrindo-os. É os membros de menos honra, é os membros de menos valor, se dá mais honra cobrindo. São as partes íntimas, são de menos valor, mas se dá mais valor a eles cobrindo. Quando descobre, você está pior do que um animal, porque o animal não tem alma, por isso que ele anda sem roupa. Alguém quer comparar, diz, você não vê os animais, eles andam tudo sem roupa. E eu cheguei até a escutar um velho uma vez, um velho, talvez sem juízo, né? Um velho que deveria ensinar os outros, ensina coisa errada. Aí ele diz, você já viu um boi de roupa? Não? Então para que o humano tem que pôr roupa? Não tinha ninguém para falar para ele. Sabe por quê, seu indivíduo? É porque o boi não tem alma e o homem tem. É por isso que o boi não põe roupa, a cadela não põe roupa, é porque não tem alma. E a alma é que te dá consciência correta do que é pecado. Isso é certo, isso é errado. Quando não tem alma, então não sabe o que é certo, não sabe o que é errado, é um animal. Ele não sabe o que é certo e o que é errado, ele entende, vem, ele entende isso. Ele entende, porque é animal, mas ele não entende palavras. Ele não entende palavras. Porque ele não tem alma, ele não pode mudar. Ele não pode mudar, dizer, não, mas eles pegam os bichos hoje, os animais, e faz os animais fazer cada coisa, e no trapézio e tanta coisa. Aí olha, ele parece gente, parece, mas nunca é.
E parece, mas conversa com ele, vê se ele conversa com você. E a serpente lá no princípio falava, mas vê agora como que eles estão. Eles querem fazer os animais serem igual homens, igual gente. Só que o animal vai continuar sem roupa porque não tem alma. E toda mulher que não põe roupa, ela está provando que ela tem apenas uma vida animal. Ela não tem outra vida, ela tem vida animal. Todo homem meio nu, ele tem que saber que a vida é animal, não é vida espiritual, é vida animal. Falta-lhe a alma. O animal não tem a alma que nós temos para saber bem e mal. Essa é a diferença quando você vê falar das almas dos animais e das almas dos homens. A diferença está nessa natureza, é que a alma de animal não entende, não tem livre-arbítrio, mas a alma do homem tem livre-arbítrio. Ele sabe o que fazer e o que não fazer. Ele conhece, porque ele já veio. Ele veio de Deus. Você não é daqui, você é do céu. Você é feito do mesmo material de cima. Amém? Meu Deus do céu. Deixa eu terminar aqui. A terceira vez, então, ele vem com a sua noiva para reinar o milênio. Tudo é aperfeiçoado em 3. E 7 é o número da adoração de Deus. Deus é adorado em 7, completado em 7, aperfeiçoado e completado em 7. Ele começou com Adão, 7, Enos, Cainã, Maleleu, Jared, e aí veio Enoque, o 7º. Ele começou com Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, e agora Brana, o 7º. É isto. Ele começou com Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, 7º, consumação. Está tudo consumado. É isso daí que a pessoa precisava entender. Ele começa dentro da vida do crente: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Aí ele completa o crente e enche o crente do Espírito Santo. Mas primeiro tem que ter isso daí. Mas para você ter essa natureza de Deus, você tem que ter vindo de Deus. Amém? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, porque o Senhor tem mudado a nossa vida. Se nós fôssemos do mundo, o Senhor diz: o mundo amaria. Se eu fosse do mundo, o mundo amaria o que é meu. Mas como eu não sou do mundo, então tem que ter alguém que ama o que é do Senhor, Pai. Porque o Senhor é do céu, e nós também não somos do mundo. Nós somos do céu, nós viemos do céu e vamos voltar para o céu. Nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Você é uma fagulha de Deus aqui na terra. Mostre isto. Ame a Deus, ame sua palavra, respeite a mensagem profética de Deus nesta era. Mostre que você não é daqui, você é do céu. Amém? Amém, amém. Deus te abençoe. Eu não sou daqui. Deus te abençoe. Vá em paz. Obrigado a todo o povo que tem ouvido o nosso culto. Deus te abençoe. Eu não sou daqui, o meu pai é rei, e brevemente deste mundo partirei. Tudo está no fim, Cristo vai. So